Fala, bitolados, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando aqui a live para o grupo secreto do Aprovação Ágil, que é um grupo secreto no Facebook que é exclusivo para quem comprou a Aprovação Ágil. E se você não conhece a Aprovação Ágil, entra no www.aprovaçãoagil.com.br, que lá vai ter todas as informações que você precisa saber. A gente acabou de fazer uma live aqui aberta no Bitolei, no Facebook e no YouTube também, que tinha como foco o TST. E logo depois dessa live, a gente fez uma enquete no grupo secreto para ver qual que era o tema que eles queriam, qual que era o principal tema que eles queriam conversar nessa live, do grupo secreto. E eles escolheram de novo o TRT, TRT15 e o TRT2, e também algumas pessoas ali pediram sobre o TRT do Rio de Janeiro. Então é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com o pessoal do grupo secreto da Aprovação Ágil. Lá, como o grupo tem menos pessoas, a gente consegue fazer uma conversa um pouquinho mais fechada, mais personalizada. Então eu vou deixar em aberto, vou dar minha opinião aqui sobre como que eu me prepararia para esse concurso e também vou tentar responder as perguntas para descobrir quais são as dificuldades e vamos se ajudar nessa conversa. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo aqui do Bitolei também, que eu sei que tem muita gente que está se preparando para esses concursos aí dos TRTs que estão bombando em 2017 e 2018. Então bora lá, vou começar a live aqui, beleza? Thaís, oi Thaís, tudo bem? Ah, então beleza. Então, ó, o Marcos também, e aí Marcos, beleza? Ó, Jair Tomás. A gente vai dar prioridade pro TRT, porque afinal o TRT ganhou a enquete, né, no grupo. Nós vamos dar prioridade aqui pro TRT2 e pro TRT15, né? Que na verdade não são tão diferentes do TST, por exemplo, né? Se a gente der uma olhadinha nos últimos editais dos TRTs 2 e TRT15, a principal diferença é a administração pública. E vocês estão fazendo aqui para técnico ou para analista? Coloca aqui o cargo que vocês querem, porque isso daí diferencia bastante a preparação, né? E até para eu saber aqui quais de vocês são formados, para dependendo a gente entra num assunto um pouquinho mais pesado aqui de analista. Ó, a Thaís está fazendo para técnico, legal. O Jefferson vai fazer para analista judiciário, área judiciária. E vocês todos pretendem fazer esses dois gigantes que são os TRT, o TST, TRT2 e o TRT15. Eu até antes aqui estava abrindo e conversando com a Natasha, né? Porque a gente teve uma crise meio braba aí no número de nomeações, né? No número de convocações. Mas mesmo assim, olhando ainda ao concurso do Tribunal de São Paulo, por exemplo, eles chamaram 842 técnicos e 292 analistas judiciários da área judiciária. Isso que é muito bom, que a gente sempre fala, que recomenda de você restringir um pouco a carreira que você pretende, né? Por exemplo, prestar tribunais do trabalho. Tribunais do trabalho, invariavelmente, ali você vai ter pelo menos uns 4 concursos por ano. Se você pegar, eu tenho certeza que de hoje aqui, a gente está no dia 19/9, até o dia 19/9 de 2018, eu acho que vai ter uns 8 TRTs aí para você prestar. E é claro que se você tiver no ritmo de estudo para um, você pode adaptar aquilo que for um pouquinho diferente no outro e ter grandes chances de aprovação, não só em um, mas em vários. Isso é importante para que você fique em várias listas e amplie suas possibilidades de nomeação efetiva mesmo, né? Porque às vezes acontece de algum órgão travar a nomeação por qualquer motivo, mas você se preparou tanto para aquele órgão e tem provas tão parecidas que não tem sentido você não prestar essas outras provas também. E eu recomendo aqui, caso vocês não tenham visto ainda, a gente fez uma gravação aqui com o Ayander Barros, que também ele é do grupo aqui, provavelmente ele até aparece aí daqui a pouco. Ou ele está estudando agora nesse momento. E eu gravei com ele um Skype que a gente fez, ajudando ele a montar o cronograma para o TST. E eu tenho certeza que esse cronograma vai ser muito útil para você que está se preparando para o TRT também. Porque não é tão diferente assim, gente. É bem parecido. Como eu disse, ó, se eu tivesse que estudar, seja para técnico ou para analista hoje, para ampliar minhas possibilidades de nomeação mesmo, de garantir uma vaga em um desses concursos, eu faria o TST. O TST hoje é uma grande oportunidade. Quem for do Nordeste aí pode até, às vezes, deixar um pouco de fazer o TST se ficar muito pesado, porque tem algumas provas perto, né, do TRT do Ceará e do TRT do Rio Grande do Norte,
Mas é importante que vocês estudem já com o edital aberto, porque isso dá urgência na aprovação de vocês, isso dá urgência no estudo de vocês. Se você ficar pensando que vou fazer o TRT de São Paulo, o TRT de São Paulo só vai abrir em fevereiro do ano que vem. Você talvez na sua cabecinha lá vai pensar que você não precisa estudar todo dia, que você não precisa correr atrás, que tem tempo, que você vai conseguir. E você não tem tempo, gente. Você tem que, desde hoje, dia após dia, se esforçar ao máximo que você puder para conseguir aumentar a sua carga de conhecimento, colocar todo esse conhecimento aqui no perfil do que vai ser a sua prova, naquela memória de longo prazo, para te facilitar em todo esse trâmite de estudar para vários concursos. A base é muito parecida, eu tenho certeza que se você estudar com foco total aí para o TST e utilizar um material bem adequado para isso mesmo, um material enxutinho ali no perfil da prova, mesmo que você tenha poucos conhecimentos em direito do trabalho, processo do trabalho, que são as matérias principais, né, para esse tipo de concurso, você vai evoluir bastante. E aí, a partir dessa evolução que você tiver aqui do TST, vai ser um pulo para você ir para uma boa classificação no TRT de São Paulo, no TRT do Rio de Janeiro, no TRT 15. Eu acho muito importante você aproveitar essa oportunidade, criar esse comprometimento com você e fazer essa prova do TST. É um plano de curto prazo que vai se transformar em um plano de médio prazo. O plano de curto prazo vai ser você esgotar o edital do TST do jeitinho que ele está lá. Muito provavelmente, quando acabar o TST, já vai estar muito próximo da publicação do TRT de São Paulo, TRT 15, e no máximo que vai acontecer é mudar uma ou duas matérias, gente. Vai mudar aqui, talvez, pelo que está na última prova do TRT 15 e do TRT 2, a administração pública, né? Mas isso é uma coisa que eu me preocuparia depois do TST. Né? Você tem que criar aquela estratégia de ampliar suas chances de curto prazo no TST e para cima do edital mesmo, e a partir disso modificar aquilo que for necessário. Aí você vai criar um novo cronograma depois do TST, e o TST vai ser um grande simulado para vocês, isso é muito importante também. Ali, a partir desse simulado do TST, né, da prova do TST de verdade, você vai conseguir ver ali a sua pontuação em cada um daqueles pontos, em cada uma das matérias. E aí, onde você tiver melhor, você vai encaixar essa matéria diferente, que pode ser do TRT 15 e do TRT 2, que é Administração Pública, muito provavelmente, certo? Essa seria a minha estratégia global principal para isso, né? Uma questão muito importante para quem vai fazer aqui, ainda falando de TRTs, né, que foi o tema que ganhou, reforma trabalhista, gente. Se eu tivesse que apostar aí meu rico dinheirinho que eu tenho pouco, eu apostaria em muitas questões envolvendo a reforma trabalhista. Por exemplo, no edital do TST está expresso lá que, mesmo não estando em vigência ainda, né, porque a reforma trabalhista teve um vacatio legis aí, que a gente está no meio desse vacatio legis, e o edital foi publicado no meio do vacatio legis também, que é aquele período de validade plena da lei ter eficácia mesmo. E muito provavelmente eles vão bater em pontos da reforma trabalhista. E digo mais ainda, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que eles vão bater em pontos da reforma trabalhista que batem com as súmulas do TST. Por exemplo, se você olhar ali a prescrição intercorrente, acho que, se eu não me engano, é súmula súmula 214 do TST. A reforma trabalhista foi muito clara ao acabar com essa súmula do TST. Então é muito provável que caia uma pergunta dessa, porque eles vão querer saber se você está atualizado. E vários outros pontos também foram modificados pela reforma trabalhista. Para quem está fazendo aí para analista judiciário, principalmente, além de ter essa noção do que é súmula, o que foi modificado, conhecimento de súmula que foi modificado pela reforma trabalhista, tem que ficar muito atento, porque está tendo várias liminares aí, na verdade uma só, mas tem vários pedidos de liminares, e parece que vai ter mais concessão de tutela de urgência aí, de liminares nos tribunais superiores, no STF, suspendendo a eficácia da reforma trabalhista em vários pontos. Por exemplo, a gratuidade de justiça, que está no meu celular daqui agora, eu não vou conseguir ler para vocês o texto. Depois eu coloco aqui no grupo, tudo que eu ficar sabendo sobre reforma trabalhista eu vou começar a colocar no grupo aí,
principalmente por causa dessa grande leva de TRTs que está acontecendo. As questões de gratuidade de justiça que foram modificadas pela reforma trabalhista estão suspensas, então elas não vão entrar em vigor. E isso principalmente, eu acho que é um tipo de conhecimento que eles não vão exigir para técnico. Para técnico eles podem pedir alguma coisa nessa questão de súmulas mesmo, mas para analistas judiciários, área judiciária, oficial de justiça, que é o executor de mandados, pode se preparar para isso. Você pode cair uma questãozinha dessa e pode ser um ponto que faça a diferença. Então é muito importante que você acompanhe isso também. Não precisa aprofundar nisso, não precisa ficar lendo o acórdão inteiro, pega só o dispositivo ali, sabe? Só o que interessa mesmo e marca lá no seu material. Marca assim, ó, artigo, se eu não me engano, 790 e 844, que teve uma liminar. Você está estudando para analista, ficou sabendo que aquilo ali está suspenso? Marca, porque pode cair. Me falem aqui, qual que é o maior problema que vocês têm encontrado aí para estudar? Não se aveste não, gente. Fala aí. Pode falar à vontade que a gente vai conversando aqui e vai se ajudar. Agora, ó, eu vou falar diretamente com o Jefferson aqui, Jefferson Martins, que ele está pedindo uma dica sobre estudo de caso, como estudar estudo de caso. Analista judiciário, área judiciária, eles vão pedir provavelmente, muito provavelmente, algo relacionado ao processo do trabalho e ao direito do trabalho. Né? No TRT-15 foi assim, que teve uma prova discursiva, um estudo de caso. E muito provavelmente aqui eles, na última prova, pediram praticamente que você desse o texto da súmula 219 e 329, que são as súmulas que falam de honorários advocatícios. E qual que é a chave, eu acho, para você ir bem nisso? A chave é você ter uma boa base doutrinária, uma boa base de princípios, né? Princípios do direito do trabalho, princípios do processo do trabalho, princípios constitucionais. E exatamente por isso que eu digo, até no livro eu falo sobre isso, que quando eu decidi me preparar para analista, como eu percebi ali que eu tinha um prazo relativamente bom para estudar, né, eu decidi me aprofundar em doutrina, me aprofundar em princípios nesse momento pré-edital, para ter essa base. E isso me ajudou demais em redação, em perguntas, em questões discursivas, e me ajuda demais hoje, até mesmo no trabalho. Você vai ter reflexos muito bons de estudar nesse formato, e com doutrinas boas, doutrinas que sejam referência. Se você pega ali a linguagem do Godinho, e você se acostuma com aquele texto, você naturalmente vai ter uma linguagem não igual, lógico, mas com algum requinte que ele tem. E isso vai te ajudar demais. Você precisa se esforçar e principalmente sempre na hora de resolver essa questão discursiva, puxa para princípio. Princípios constitucionais, princípios do direito do trabalho, princípio protetor. Não interessa o que o cara falar na prova de direito do trabalho, você vai falar sobre o princípio protetor, porque ele é um princípio que tá lá para qualquer efeito, para qualquer tema. Então, tenho certeza que, às vezes, mesmo se você não souber a questão, se você tiver uma base boa de constitucional, direito constitucional do trabalho, os princípios constitucionais que estão relacionados ao direito do trabalho, você vai conseguir tirar uma nota, no mínimo, aí, razoável. Né? E, claro, isso seria tipo uma forma de você conseguir uma linguagem melhor nessa questão discursiva. Só que é claro que facilita demais você ter o conhecimento das súmulas. E digo mais, para analista área judiciário, depois quando eu estudava depois que o edital saía, eu não estudava só lei seca e súmulas. Eu estudava também as orientações jurisprudenciais, e isso é muito importante, porque algumas coisas ali, as OJs têm algumas coisas, principalmente em ações originárias, né, mandado de segurança, ação rescisória, que vão complementar seus estudos também. E claro, na hora de olhar esses temas que eu estou falando aqui em súmulas, orientações jurisprudenciais, faça aquele esqueminha de olhar das mais novas para as mais antigas. Ou seja, pega do contrário, pega da súmula lá, a gente já está quase na súmula 500 do TST, 400 e cacetada, começa a ler ao contrário. E também procure as últimas atualizações, né? Tem muita súmula que foi mudada recentemente por causa
do CPC, né, o novo Código de Processo Civil. Então você tem que ficar atento com essas modificações que aconteceram nas súmulas. Então, basicamente, esse seria o foco para a prova discursiva. Ali, com princípios, você resolve qualquer problema. E, claro, se eu tivesse que apostar, reforma trabalhista e súmula. Esse é o melhor caminho. Eu acho que é o caminho mais seguro, o caminho mais lógico. Pode acontecer alguma coisa aí misteriosa? Pode, claro que pode. Mas se você fizer isso que eu estou falando, se você tiver uma boa base de princípio, você vai conseguir fugir dessa questão aí e vai conseguir tirar uma nota razoável. Porque isso é mais importante e você vai com certeza impressionar o cara que estiver corrigindo, porque o cara que estiver corrigindo a sua questão ali a sua questão discursiva que seja relacionada ao TST, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, muito provavelmente o cara é formado em Direito também, né? É o mínimo que a gente espera deles. E se você falando com uma linguagem jurídica, falando sobre princípios, você vai ter uma boa nota, né? Isso você pode confiar. Por isso que quando tem o estudo de caso, principalmente como eles dão estudo de caso para analista, se você está estudando para analista, você tem que mudar um pouco o seu material enxuto lá, porque a prova, o perfil da prova é outro, não adianta nada você saber toda a lei seca, apenas a lei seca, e talvez até você pode ir muito bem na prova objetiva, só que você vai bombar na discursiva. E isso não é legal, não tem sentido você fazer isso. É a mesma coisa que o técnico saber todo o conteúdo que está lá no edital e não treinar a redação. Nunca fez uma redação. Ou ele está 2, 3 anos sem fazer redação. Muito provavelmente ele vai travar na hora. Então, são fases classificatórias e eliminatórias, né? Na maioria dos concursos. A gente vai esperar aí para ver qual que vai ser o resultado do TRT 15 e o TRT 2. Muito provavelmente eles vão ter a questão discursiva, principalmente no caso do TRT 15, porque o TRT 15, o último concurso, já teve essa questão discursiva, e o TRT 2 não teve. O TRT 2 foi uma redação. Mas mesmo se você fizer uma redação, você está fazendo para o cargo de analista judiciário ou área administrativa, o cara jogou, provavelmente vai ser um tema jurídico. Se não for, você pode puxar isso para alguma coisa relacionada à Constituição, que vai te ajudar bastante também. Só o fato de você estar adaptado a uma linguagem jurídica, com certeza você já está um passo à frente na hora de fazer uma prova de redação do TST, do TRT aí, né? De qualquer tribunal, na verdade. Gente, é isso aí, ó. Valeu mesmo pela live, né? A live vai ficar disponível aqui, se vocês eventualmente quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí, a gente vai ter um site do Bitolei e tal, vocês vão ficar sabendo, né? E também a gente pretende fazer logo mais uma versão nova do livro, que vai ficar um pouquinho mais completo. E é claro que a gente vai tentar liberar para vocês aí também que já confiaram no trabalho nosso aqui, que já adquiriram a primeira edição. Beleza? Mas ainda a gente está trabalhando aí para fazer isso. Em breve a gente vai ter novidade e eu vou avisar vocês aqui no grupo. Valeu, gente. Bons estudos aí, ó. Força nos estudos. Arrebenta, aproveita, porque vai ter uma onda muito grande de concursos, de tribunais do trabalho, vão chamar demais. Confiem em vocês mesmos e vão para cima. Acreditem que vocês podem sim. Qualquer um pode ser aprovado, é só não desistir, né? E estudar da forma correta. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, se vocês estão procurando as coisas que a gente fala aqui, eu tenho certeza que vocês estão buscando melhorar e vocês vão conseguir isso. Tá? É questão de persistência, resiliência mesmo. Valeu, gente. Beijo pra todos, ó. Tchau.